Bom, todo mundo ou quase todo mundo conhece as pirâmides e todos concordam elas são muito bonitas sim, mas você sabia que elas escondem segredos? E no vídeo de hoje eu listei as 10 curiosidades sobre as pirâmides, então acompanhe até o final. Lembrando, deixa seu like e inscreva-se no canal. Número 1. Pirâmides egípcias foram construídas para preservar túmulos. No Antigo Egito, os túmulos foram construídos apenas para os faraós e não para a população em geral. Mas como as dinastias egípcias duraram por um período tão longo, existem alguns túmulos ainda existentes até hoje. Os túmulos dos faraós foram feitos para preservar seus corpos e almas. Os egípcios tinham uma crença muito forte na vida após a morte e pensavam que os mortos continuariam a viver como na terra. Isso pode ser visto na tradição de fazer oferendas aos mortos, incluindo comida, para ajudá-los a florescer na vida após a morte. Número 2. Os escravos não foram obrigados a construir as pirâmides. Quando os faraós egípcios assumiram seus tronos, eles imediatamente ordenaram que uma nova pirâmide fosse construída. Há uma crença antiga de que as autoridades de construção forçaram os servos dos faraós a construir as pirâmides. Mas isso não é verdade. Os trabalhadores voluntariamente se ofereceram para construir as pirâmides e foram pagos diariamente. Eles também receberam comida de cortesia para mantê-los saudáveis e fortes, a fim de continuar construindo as pirâmides. Pois as pedras eram pesadas e tinham pouca tecnologia para ajudá-las. É quase impossível acreditar que os humanos fizeram todo o trabalho manualmente. E ainda estão sendo feitas pesquisas sobre quais ferramentas os egípcios daquela época usavam para alcançar tal precisão na medição e no alinhamento. Número 3. As pirâmides enfrentam exatamente o norte. A maioria das pirâmides que foram feitas foram construídas na margem oeste do rio Nilo, o único rio que fluía pelo Egito. Considerou-se também a rodovia nacional na época em que as pessoas sentiam que as hidrovias eram a melhor maneira de transportar mercadorias. Eles também costumavam acreditar que o deus do sol viajaria com eles na água em seu próprio barco solar. Os edifícios eram feitos de calcário. E a camada externa era polida até um brilho alto. A natureza reflexiva desta superfície ajudou a desviar a luz do sol e manter as múmias preservadas. Acreditava-se que a posição do sol poente era onde estava o reino dos mortos, e portanto, as pirâmides estavam localizadas onde o sol se punha e não onde se erguia. Número 4. A Grande Pirâmide de Gizé. O que hoje chamamos de Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga e a maior pirâmide das 3 pirâmides encontradas lá. Esta pirâmide é uma das 7 maravilhas do mundo. Foi construído para o faraó Xufu da 8ª dinastia e construído entre 2580 e 2560 AC. Número 5. A Joia. Pensou-se muito na construção das pirâmides, mostrando o profundo amor e respeito que as pessoas tinham por seus faraós e pelos mortos em geral. As pirâmides eram feitas de calcário local que estava disponível em abundância no Egito. E as partes externas eram altamente polidas. Número 6. As portas das pirâmides pesavam até 20 toneladas. As portas das pirâmides eram muito pesadas. Só os egípcios podem ter sabido abrir essas grandes portas. De fato, as portas eram tão pesadas que eram quase inidentificáveis como portas, pois não se abriam com facilidade. Seu mecanismo de abertura só foi descoberto quando a Grande Pirâmide estava sendo estudada por cientistas que perceberam que eram enormes portas giratórias. Número 7. As pirâmides continham túneis e caixas misteriosas. Túneis foram descobertos sob as pirâmides de Gizé e isso mostra que os egípcios haviam dominado o caminho da tecnologia de construção antes de redescobri-lo. Assim como os túneis, caixas que foram cortadas com grande precisão também foram encontradas. Cada uma dessas caixas pesava até 100 toneladas. Muitos acreditavam que eles eram feitos para enterrar touros. Mas nenhuma evidência de touros dentro das pirâmides foi encontrada, então essa teoria não pode ser provada.
Número 8. As pedras eram mais pesadas que os elefantes. As pedras que foram usadas para construir as pirâmides eram quase 10 toneladas cada. Mais pesadas que um elefante, em outras palavras. Como eles foram capazes de levantar essas pedras até a altura das pirâmides permanece um mistério e ainda está sendo pesquisado por cientistas. As pirâmides subiram para cerca de 203 degraus e cada uma das pedras foi colocada com uma precisão espantosa e continua forte hoje. Número 9. Demorou 200 anos para construir uma pirâmide. Muito tempo e esforço foram necessários para construir essas belas pirâmides. Cada uma com uma média de 2 séculos. Cerca de 138 pirâmides foram construídas no Antigo Egito e sua beleza não reside apenas em sua construção, mas também na quantidade fenomenal de pensamento que entrou em seu posicionamento em relação às estrelas. E por fim, número 10. Cada pirâmide foi roubada de seu tesouro em 1000 AC. Os egípcios acreditavam que seus faraós deveriam ser enterrados junto com seu tesouro e às vezes até com seus escravos. Daí ouro, joias, roupas etc. foram colocados nos túmulos com as múmias. No entanto, ao longo dos anos, governantes de outros reinos destruíram as pirâmides e levaram essas joias e objetos de valor de volta para seus respectivos reinos. E por mais uma vez eu vou me despedindo. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal.